Boa tarde, segundo ano. Aqui é o professor Humberto e vamos continuar nossa aula de botânica, tá? Alguns alunos pediram para eu falar um pouco mais devagar, então vou falar bem devagar para que possamos entender bastante o assunto. Esse assunto de botânica, como vocês já viram, né? Ele tem muitos nomes muito pequenininhos, muito complicados e vai ser assim daqui para frente, tá bom? Então vou falar um pouquinho mais lento, prestar bastante atenção, tá? Desligar a televisão, não ficar em WhatsApp, sempre focar na aula, tá bom? Então, vamos fazer um resumão do que a gente viu na aula passada. Estudando botânica, a gente sempre estuda o quê? Do mais simples ao mais complexo. Estudamos as briófitas, características das briófitas, são vegetais tão simples, não possuem raiz, nem caule e nem folha, e nem folhas. No lugar temos o que? Rizóide, filóide e cauloide. A nutrição ela é feita de célula para célula. São conhecidos como vegetais que avasculares, não possuem vasos condutores de seiva, por isso não conseguem crescer muito, dependem da água para sua reprodução. Depois estudamos sobre as pteridófitas, né? As pteridófitas já são um pouco mais evoluídas do que as briófitas, porque já possuem vasos condutores de seiva e podem crescer bem mais do que elas, né? E na aula passada falamos sobre as gimnospermas, né? Está no grupo também dos vegetais superiores. Eles já adquiriram várias características evolutivas, entre elas foi o surgimento da semente, onde abriga o embrião, né? E também o surgimento do pólen, que pode ser transportado pelo vento, que leva o que? O gameta masculino. E a gente termina a parte de botânica dos grupos vegetais nas angiospermas. As angiospermas é um grupo mais evoluído do que as outras três, né? Ela é conhecida como vegetal completo e superior, porque ele possui todas as estruturas de uma planta que a gente vê, de uma planta que a gente vê no nosso dia a dia. E quais são essas? Raiz, caule, folha, flores, frutos e as sementes. Então, se a gente vê, por exemplo, qual a característica evolutiva das angiospermas em relação às gimnospermas, professor? Já o surgimento de flores que não existe nas gimnospermas e também o surgimento de frutos que protege a semente no interior. Então, se você vê uma planta que ela tem flores ou frutos ou os dois, você já sabe que trata-se de uma angiosperma. E como ele é um vegetal completo, a gente estuda, né, todas as suas estruturas separadas uma por uma, né? São plantas vasculares, são plantas que adquiriram na evolução as flores, os frutos, né? Então temos o coqueiro, mangueira, laranjeira, né, o ipê amarelo. Então teve flor, teve flores, tem frutos, né? Então trata-se de uma angiosperma. E para a gente estudar uma angiosperma, a gente tem que estudar a sua estrutura reprodutora, que são as flores. As flores é a estrutura reprodutora das angiospermas. Lembrando que não existia isso lá nas gimnospermas, né? O que era que existia, professor? Existiam estruturas, né, que liberavam o pólen no vento para ser capturado pela parte feminina. Aqui não, aqui a gente já tem as flores, que é a estrutura reprodutora das plantas. Então, para a gente estudar das angiospermas. Então, para a gente estudar angiospermas, temos que estudar a estrutura de uma flor. E nesses slides aqui a gente tem mais ou menos, né, uma representação das partes da flor. E a gente tem que saber, professor, sim, uma flor de uma angiosperma, ela pode ser hermafrodita. Como assim, professor? Uma flor de uma angiosperma, ela pode ter tanto uma parte masculina quanto uma parte feminina na mesma flor, como também uma angiosperma pode ter sexos separados, ou seja, tem uma planta que só produz gametas masculinos e tem uma planta que só possui gametas femininos. Nesse caso aqui, a gente pegou uma planta que a maioria são, né, hermafrodita, né, que tem uma parte masculina e outra feminina na mesma flor. Então vamos ver aqui algumas estruturas que vamos encontrar numa flor das angiospermas. Temos a parte de suporte, que é chamada de pedúnculo. Temos a parte que fica em volta do ovário do óvulo, que é chamada de receptáculo floral. Temos o ovário e por dentro temos os óvulos, né, que são os gametas femininos. Na parte de cima temos as folhas modificadas, que são chamadas de sépalas. Elas dão sustentação a outras folhas modificadas, que são chamadas de quê? Pétalas, tá? Nas flores também vamos encontrar estruturas, com certeza vocês já viram nas outras flores, né?
que são chamados de pistilo ou gineceu, ou ainda, né, também tem outros que é chamado de estame. Vamos falar um pouquinho aqui. Essa parte um pouco maior, ele é chamado de pistilo ou gineceu, desculpa. Ela é a parte feminina da flor, tá? A parte feminina da flor, pistilo ou gineceu, é formado pelo estigma e também pelo estilete. Olha, ela vai de encontro, ó, esse talinho até o ovário. A parte masculina da flor, que contém o pólen, que é chamado de estame, ele é formado pelo antera, olha o nome, viu? Que é essa parte aqui de cima, onde contém o pólen, e a base de sustentação chamada de filete. O conjunto dessas duas estruturas é chamado de estame. O conjunto da estigma e estilete é chamado de epistilo ou gineceu, que é a parte feminina. Então, uma flor de uma angiosperma, ela vai ter essas estruturas, tanto masculina quanto feminina, correto? Geralmente, o pistilo e o estame, que são a estrutura masculina e feminina, eles possuem alturas diferentes. Aqui é onde vai receber o pólen. Essa parte aqui é onde ele vai liberar o pólen, a parte masculina. Geralmente eles possuem tamanhos diferentes para evitar que o pólen da mesma flor possa fecundar a parte feminina, porque isso geraria uma autofecundação e isso não é bom para os vegetais, porque para os vegetais é bom a fecundação que cruzada, é o cruzamento de material genético com outra planta, né? Então isso para ele é vantajoso. Por isso que a parte masculina e feminina de uma flor, ela possui tamanhos diferentes ou estruturas diferentes, para evitar que o próprio pólen de uma planta fecunde a mesma flor do mesmo indivíduo. Então, por isso que eles possuem formatos, tamanhos, estruturas diferentes para evitar a autopolinização, tá bom? Então, as angiospermas, ela de todo o reino plantar, ele é o grupo que existe em maior quantidade, cerca de 350 mil espécies ou até mais, né? É a única do grupo que possui flores verdadeiras, como falei a vocês, contendo ovários. É a única que possui frutos, né, que é importante para que as sementes sejam dispersas em locais muito diferentes. Muitas vezes as flores das angiospermas possuem pétalas coloridas, muitas possuem néctares, né, aromas para atrair polinizadores, que a gente vai ver lá na frente, tá? Porque enquanto as gimnospermas elas dependiam do vento, as angiospermas dependem de elas utilizam outras formas para que o pólen delas seja levado para outras plantas, que pode ser um inseto, pode ser uma ave. Para isso, as pétalas elas são coloridas, elas possuem néctar, elas possuem cheiro, né, para atrair animais ou estruturas que possam disseminar o pólen para vários locais. O grupo das angiospermas é dividido em dois grupos, né, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Vocês lembrem dessas palavras, porque lá na frente a gente vai falar sobre elas quando estivermos estudando as sementes, tá? Então, as angiospermas, elas são divididas em dois grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Outra imagem, né? Nossa, tem um paredão aqui perto de casa, não sei se vocês vão conseguir escutar, espero que não. A estrutura, como eu falei para vocês, outra imagem aqui da flor, a parte, né, masculina e a feminina, mostrando aqui as estruturas que vamos encontrar, receptáculo, o óvulo, os ovários, então tudo isso aqui são estruturas das flores que eu já expliquei no outro slide. Como eu falei para vocês, né, as angiospermas, elas utilizaram a evolução a favor dela. Como, professor? Por exemplo, qual o órgão reprodutivo das angiospermas? As flores. E para ela não depender do vento, ela o que criou estruturas para atrair outros animais, insetos, aves, para que possa realizar a polinização. A polinização das angiospermas pode ser pelo vento, igual a das gimnospermas. Essa polinização pelo vento é chamada de anemofilia. A polinização das angiospermas pode ser feita por animais. Quando esses animais são insetos, ela é chamada de entomofilia, tá?
que pode ser insetos noturnos quanto de origem diurna. Os diurnos, por exemplo, vamos encontrar as abelhas, borboletas, né? A polinização das angiospermas pode ser feita em animais, no caso as aves, né? Quando é feito por aves é chamado de ornitofilia. Dá um exemplo para vocês, o beija-flor, né? Muitas flores elas possuem néctar, o beija-flor se alimenta desse néctar. E a polinização pode ser feita por mamíferos, no caso morcegos, que é a quiropterofilia, né? Geralmente essas flores elas desabrocham à noite, né? Para aí tem um cheiro muito forte e ela consegue atrair esses animais, esses morcegos, para realizar a polinização. Então aqui a gente tem o que, professor? Pode constatar aqui que a polinização das angiospermas ela é bem mais eficiente do que as gimnospermas. Porque enquanto as gimnospermas dependem apenas do vento, as angiospermas têm toda uma estrutura, tem toda uma diversidade de polinização. Tá bom, gente? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre histologia vegetal. Professor, o que é isso? É quando a gente estuda os tecidos dos vegetais, tá? Assim como tem histologia animal, por exemplo, dos seres humanos, tecido sanguíneo, tecido ósseo, nervoso muscular, conjuntivo epitelial, as plantas possuem também o tecido, né, chamado histologia vegetal. A gente vai estudar um pouco sobre ela, tá? Lembrando, prestem bastante atenção nos assuntos, um assunto sempre vai estar levando ao outro. E só um aviso para vocês, o microteste já foi disponibilizado para coordenação. Quem quiser me entregar, pode me entregar lá no Google Sala de Aula, é até quarta-feira que vem, tá? Pode me entregar, tira foto e posta lá no Sala de Aula. Tem que clicar em enviar para eu ter acesso, tá bom, gente? Então pode me enviar por lá ou pode entregar para a Amanda, que a Amanda encaminha para mim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.